Que isso, hein? Fico até emocionado com essas feras Achei. aqui. E tenho aprendido muito com vocês, essa jornada. Pedro, parceiraço nosso. E aí de alguns anos, né? Gustavo também. Já tivemos momentos de troca bastante efetivas, né, Gustavo? Tenho aprendido muito com vocês também. Antes de começar, então, Gustavo, queria, antes de você falar de resultado, né? De construção desse trabalho que está sendo fantástico, e acho que todo mundo curioso aqui para conhecer e entender um pouco mais. Conta pra gente aí, né, um pouco, como que você chegou à frente do digital da ASICS, né? E o que trouxe, o que te levou, né, a querer integrar esses canais físico e digital numa marca forte. E um pouco da tua história também, né, da tua trajetória profissional aí nesses últimos anos. Legal, obrigado, boa tarde a todos, obrigado por vocês estarem aqui. Antes de mais nada, obrigado novamente pelo convite aí, mais uma vez participando aqui do Talk Show. Espero contribuir com algum pouco de conhecimento e o aprendizado que a gente teve aí nessa parceria, tá? Acho que é como você falou, já são 13 anos nessa trajetória, estruturando aí áreas de CRM, de relacionamento com o consumidor e também de suporte ao cliente. E o WhatsApp, ele foi a porta de entrada aí para essa visão de unificação do digital, como você falou, né? Então, atualmente ele estou como Head de Digital na ASICS, basicamente com a visão de e-commerce, marketplace, omnichannel e também de fidelização de clientes. E o WhatsApp ele foi a porta inicial para a gente começar essa integração entre lojas físicas e o digital, e esse foi o grande desafio, né? Como que a gente vai, de fato, fazer com que o cliente permaneça na mesma experiência, né? Acho que esse era o desafio, né? Como que ele se sente parte do mesmo canal, não importa como ele acha a gente, né? Ele tinha que se sentir parte da mesma experiência de marca. Então, acho que esse foi o grande desafio. E o WhatsApp ele foi o nosso primeiro canal de omnichannel e hoje continua sendo aí nosso principal. Então, basicamente, foi essa trajetória. O WhatsApp foi essa porta de entrada. Legal, Gustavo. Obrigado aí pela apresentação. E Pedro, quem é você, cara? O que te traz aqui? O que te trouxe à frente da Dito? Conta pra gente um pouquinho dessa história rapidamente. Ô Rodolfo, primeiro dizer que você talvez seja o único que me chama de Pedro. Eu acho até, assim, você e minha esposa. Porque lá na Dito a gente tem 8 Pedros. Então o pessoal me chama de Ivo lá, porque é muito difícil ter um nome comum como esse, gente. Mas, né, obrigado pelo convite, boa tarde a todos aí. Espero que a gente possa compartilhar um conteúdo que seja útil para vocês aqui, que seja, além de tudo, prático, né? Eu sou um dos diretores da Dito, a gente é uma empresa de tecnologia para CRM e a gente tem o prazer de trabalhar em parceria com a Omnichat há alguns anos e com a ASICS. Estava tentando puxar aqui, Gustavo, mas acho que eu tinha cabelo quando a gente começou, cara. Provavelmente. Tem muito tempo, né? Ajudei a tirar alguns, talvez. Foi por aí, cara. Não me esqueço. E por isso sou muito grato também à ASICS. Não é à toa que não tô de ASICS aqui, gente, só por conta de estar aqui ao lado do Gustavo. Eu tava falando com ele que foi a minha descoberta dos últimos anos. Para vir num evento como esse tem que ter um tênis muito confortável, porque a gente fica em pé andando aqui o dia todo e salva, viu? Antes eu vinha de sapatênis, era uma lástima, ficava com a perna moída depois de 3 dias aqui, viu, Rodolfo? Ó, bela dica aí, ano que vem todo mundo de ASICS aí no pé. Quem tá de ASICS aqui? Deixa eu fazer uma... Que vai ser sucesso, Ó, olha tem um aí, aqui, ó. Pô, bacana. Pô. O que eles vão ganhar, Gustavo? Quem tá de ASICS aí? Um abraço. Um abraço. Um abraço, um beijo. Parabéns, né? É isso aí, tem que usar mesmo. Muito legal. Gustavo, eu fiz a introdução aqui, acho que você falou. Em 21 vocês colocaram o WhatsApp para não perder mais com a pandemia, que já estava causando ali um baita problema para o resultado do varejo. Necessidade pura, né? Só que isso tomou outra proporção. Vocês viram que ali tinha dinheiro na mesa, né? E de lá para cá vocês vêm investindo muito fortemente nisso, né? Como é que é isso, cara? Que sai de um canal emergencial, vira um canal para ser investido. Que virada foi essa, assim? Como é que foi essa sacada? De uma forma geral, como é que você percebe isso? Legal, bom, a gente começou lá em 2021, acho que para a maior parte das empresas, para todos nós, né, como pessoas, foi um período bem desafiador, né? A pandemia não foi fácil e, como você falou, ele não foi uma aposta, ele nasceu de uma necessidade mesmo. Então a gente precisava
no primeiro momento, a visão era como é que a gente vai conseguir manter a venda dos nossos produtos de lojas com as portas fechadas, né? Esse foi o primeiro pensamento. Só que a gente viu que também não era só isso, né? Na verdade, esse canal ele foi muito importante porque ele manteve o relacionamento com o cliente. E a gente foi entendendo isso ao longo do processo de implantação do projeto, do início da operação. E acho que esse foi o ponto de virada realmente, né? O investimento não foi só em trazer tecnologia ou aumentar a verba que a gente tinha disponível de marketing para simplesmente sair disparando comunicação para todo mundo. É claro que tinha um objetivo de venda, mas a gente entendeu que, sendo um canal íntimo, né, a gente tem os nossos familiares, nossos Exato. amigos, então a gente entendeu que, na verdade, a gente deveria começar pelo relacionamento, e aí foi que a gente fez essa mudança, e o investimento ele veio crescendo conforme, não só a necessidade, mas conforme a gente entendeu que esse era o parâmetro, né? A gente precisava primeiro conversar, e a venda ela se tornou uma consequência. Então acho que esse foi o turning point. Eu acho que você fala de relacionamento, né? Um canal íntimo. Então não basta mandar uma mensagem de qualquer jeito, né? Tem que ter um racional muito bem construído por trás, muito bem pensado, que parte de uma estruturação, planejamento, né? E de entender que base é essa que você vai impactar, né? E aí entra dito, né? Com essa orquestração, com essa inteligência. Como é que isso ficou claro para ti? Que precisava dessa estrutura, Gustavo, por trás, e que integrando com a Dito, a coisa cresceria mais rapidamente. Isso foi rápido a percepção? Foi um processo que aconteceu? Como é que foi essa virada para essa integração? Da mesma forma como a gente entendeu durante o processo de implantação que precisava começar pelo relacionamento, a gente também entendeu que durante o processo de implantação dessa visão de relacionamento com o cliente, a gente precisava ter uma qualificação. Não é só porque também é isso, que é um canal que tem um custo alto, né, um custo de mensageria elevado, mas é justamente para que você tenha essa percepção e essa visão de qualificação. Então a gente entendeu que trazer essa qualificação para segmentação, para visão de base, ela era importante para a gente reduzir custo, mas também não só para isso, para entender melhor quem era esse consumidor, falar com ele na hora certa. Exato. Então a gente precisava de uma inteligência, né? E foi aí que a gente, com os nossos parceiros da Dito, junto com vocês no Minichat, a gente criou essa integração para ter essa visão. Afinal, como eu comentei, é um comportamento distinto, né? É um cliente imediatista, é um cliente que, apesar de não estar lá na loja, ele quer um atendimento personalizado. Então são muitas variáveis que a gente entendeu que era um canal peculiar, não era simples, não era simplesmente um canal transacional. Então fazer isso sem inteligência, sem qualificação de base, era praticamente impossível. Legal. E aí, Pedro, te perguntar, cara, uma marca como a ASICS, a gente sabe que ele tem um caminhão de dados, muita informação, não só no e-commerce, como também na loja física. Quando a gente pega isso e tira do achismo, né, a escolha, a segmentação, o que isso muda, né, no jogo aqui de gerar, né, de provocar essas campanhas e impactar esse consumidor? Qual que é a transformação desse processo, na tua visão? Acho que muda tudo, né? E antes, acho que a questão toda está muito abrindo o capô para todos aqui, que eu acho que interessa, né? Acho que veio muito da visão do Gustavo, né? Alguns anos atrás, Rodolfo, ele me chamou no escritório da ASICS e desenhou na parede, não sei se você lembra. Eu lembro, parede Falou, inteira. Ivo, parede inteira. Falou, Ivo, tem esse tanto de dado aqui. Como é que a gente faz? E eu falei, vamos desenhar um projeto. E a gente transformou a parede num PowerPoint, depois um PowerPoint numa solução, que era para puxar dado, gente. Eu acho que, não sei se vocês já perceberam isso, mas a ASICS hoje, acho que é um dos maiores cases de integração de dados que pelo menos eu conheço. Eles têm uma visão única, não só de quem compra na loja e no e-commerce, mas de quem usa o locker do Parque Bruno Covas, que é um locker da ASICS, chama ASICS House. Se vocês forem lá e usar o locker, vocês se identificam, a ASICS sabe que vocês são uma pessoa que está usando aquele locker. Se vocês vão no totem da loja e usam o totem, isso está identificado também, é mais um dado. Blog, saque, né, Gustavo? Tem
né, uma quantidade de dados enorme. Então, eles saíram simplesmente de ter, Rodolfo, o dado da compra da loja e do e-commerce, para ter também um dado de comportamento que vai muito além disso. Então, acho que começa, né, antes de falar de comunicação, começa dessa visão de vamos ter uma visão única do cliente e vamos capturar todas essas outras interações que o cliente tem com a gente, porque elas são oportunidades da gente entender um pouco mais a fundo quem é esse cliente, o que ele gosta, e até de justificar um investimento num locker no Parque Bruno Covas, porque, né, quando parece só uma questão de algo legal, é muito mais do que isso. O cliente que está usando aquilo ali, ele é um cliente com um LTV muito maior. Não sei se o Gustavo pode revelar, se ele quiser ele revela depois, mas um LTV muito maior do que simplesmente um cliente que compra na loja ou compra no e-commerce. Então, acho que, Rodolfo, parte dessa, né, eu falo que o Gustavo é visionário por conta disso, ele visualizou isso, desenhou na parede. Agora, respondendo a sua pergunta, que é o que fazer com todos esses dados? A partir do momento que eu tenho essa visão muito mais completa de quem é o cliente e onde que ele está interagindo, fica, teoricamente, entre aspas, mais fácil da gente entender o momento certo de usar, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp para poder impactar esse cliente, né? Porque não dá para usar um canal como o WhatsApp, como o Gustavo falou, um canal intimista, para se fazer uma comunicação genérica. Então, acho que é fundamental ter essa base de dados muito bem organizada para saber a hora certa de falar com esse cliente e alguma coisa que seja relevante para ele, porque a gente, como marcas de varejo, muitas vezes pensa que o cliente está, né, a todo momento na hora de comprar, né? E a verdade, todo mundo aqui dentro dessa sala sabe, mas lá fora não, né? O cliente não está todo dia na hora de comprar. Então, o que a gente pode também usar de maneira relevante, conteúdo, para poder comunicar com ele, né, Gustavo? Muito bom, muito bom. Sai literalmente do achismo, olha para o comportamento de compra, comportamento do consumidor, e isso orienta a decisão. É isso que eu quis dizer aqui. Então, é mais ciência, né, Pedro? É mais direcionamento assertivo. Porque ninguém aqui, acredito, quer desperdiçar dinheiro, né, gente? Alguém aqui quer desperdiçar dinheiro? Óbvio que não, né? Então, assim, se a gente não tiver uma acurácia melhor para poder usar um canal como esse, transformar em ciência, a gente vai estar dando tiro no escuro. E eu acho que é isso que o marketing lá no século passado fazia, né? E muitas marcas lá fora dessa sala, aqui não, né, gente? Aqui todo mundo nota 10, mas lá fora ainda tem muita gente fazendo marketing não baseado em dados, baseado no achismo, naquilo que, né, acha que vai ser legal. E aí, muito desperdício, né, e muito dinheiro indo pelo ralo, né, Rodolfo? Boa, Pedro. E aí, Gustavo, acho que isso que o Pedro traz, né, essa base de dados, que é uma inteligência que te ajuda a ser mais objetivo, direto, preciso, né, com segmentação mais acurada, faz com que o faturamento cresça. Não à toa, o resultado vai vir. A gente vê que vocês cresceram de maneira fortíssima, olhando o resultado de venda influenciada, né? A gente olha muito, pessoal, o resultado de investimento em campanhas por venda influenciada, numa janela 7 dias, não necessariamente um last click, né, Gustavo? Ali no WhatsApp, mas voltou na loja, foi impactado e comprou também, a gente considera como uma influência dessa campanha, o que é super pertinente, né, na lógica de mercado. Mas geralmente quando a gente vê investimento para crescer, quando a gente vê crescimento absurdo, a gente vê um investimento que geralmente vem numa ordem proporcional, né? Então eu cresço, mas eu invisto de maneira substancial para eu chegar nesse resultado. Mas o que a gente vê aqui no caso de ASICS é um crescimento maior e um investimento muito menor. Como é que você explica essa conta? Eu cresci muito mais do que eu investi. Que bom, todo mundo quer isso, né? Que lógica é essa, cara? O que você acha que sustenta isso? Olha, é um pouco do que a gente comentou aqui, do que o Ivo comentou também. O mais importante é entender, isso não poderia ser proporcional, tá? E isso é o que eu gosto tanto desse case, né? A gente cresceu 10 vezes o faturamento influenciado, mas isso não foi proporcional ao investimento. Exato. Apesar de a gente ter crescido bastante o investimento. A questão está justamente na inteligência e na qualificação.
como eu falei, a gente falou aqui muito talvez da comunicação ativa, né? Mas a gente tem também, por exemplo, coleta de dados do que a pessoa navegou no site. Então, se ela navegou no site, está entrando depois em contato com o vendedor porque ela quer mais informação, isso está disponível, esse dado é disponível, justamente para a gente entender o comportamento deles. Então, acho que o que eu gosto de toda essa história é justamente não ter que crescer proporcionalmente. E eu acho que a vitória está justamente na qualificação, com a parceria com a Dito, e também na capacidade que a Omnichat tem de capturar não só os dados junto com a Dito, mas também de trazer uma eficiência de atendimento. Então, isso também está na escalabilidade. Você imagina que eu vou aumentar 60% do meu investimento, teoricamente eu vou também aumentar 60% do meu tráfego, certo? Então eu vou encher de pessoas no canal e não vou conseguir atender. E é aí que entra, por exemplo, o WIS, né, o nosso agente de inteligência, e foi o que ajudou a trazer essa escalabilidade de atendimento também. Isso também é parte do processo, né? Então você conseguir atender com velocidade, com escalabilidade, mas ao mesmo tempo, né, fazer o transbordo para o atendimento humano, se for isso que o cliente quer, isso é super importante. E esse entendimento do WIS, de poder fazer essa triagem, né, vou atender, mas eu preciso às vezes fazer o transbordo. Então, trazer isso de forma escalável foi muito mais importante do que só crescer o investimento. Ela foi a premissa do projeto, tá? Então, eu acho que são esses dois fatores, né? A qualificação que a gente tem com a inteligência na captura e no tratamento de dados com a Dito e a capacidade da Omnichat de trazer essa escalabilidade sem aumentar o custo proporcional. Perfeito. O WIS, que o Gustavo traz, é o agente e a generativa da Omnichat. A gente tem agentes especialistas na jornada de pré-vendas, vendas, pós-vendas, com habilidades muito bem estruturadas, específicas. Vocês podem evoluir e treinar esse agente para ser cada vez mais especialista no teu negócio. E o Gustavo, um cara corajoso, tem feito isso com o time dele, porque a gente vê que as vendas mais que triplicaram, as conversas mais que triplicaram, as vendas cresceram quase 10 vezes, e o time não cresceu nessa proporção e o WIS seguiu dando sustentação para esse atendimento. Eu cresço, eu faço mais campanha, eu trago mais conversas, mas o agente sustenta sem eu crescer proporcionalmente em time. O que a gente sabe, né, pessoal? Quando é humano, para você não bater o teto, você precisa botar mais gente. Isso não tem fim, mas a IA proporciona isso. E aí, Gustavo, eu falei que é um ato de coragem, porque ainda é tudo muito novo, né? A IA generativa é o que mais se fala aqui nessa feira ainda, é a grande tendência, né? O grande tema hypado aí. Mas é um ato de coragem tomar a decisão de, cara, vou começar, vou fazer, né? Então, o que você acha que foi importante para você na tomada de decisão como gestor, apostar numa IA, né? Ao invés de colocar um time de vendedores, que seria mais tradicionalmente uma decisão mais natural, e o que te faria recuar, né? Como é que foi esse processo? O que te fez continuar e falar, não, eu aposto e vou seguir apostando nesse projeto? Não, ótimo. É bom que você tocou nesse assunto, tá? Eu acho que a gente não faria isso se os dados não batessem com a experiência, né? Então, quem deu essa prova foram os dados, né? A gente trouxe um ROAS de mais de 346% de aumento, e isso foi justamente nessa combinação, né, do aumento de escalabilidade, da escalabilidade de atendimento versus o investimento. Então, isso teve essa proporção, e aí acho que isso foi o grande... o agente da transformação, né? Você entender que de fato era isso que o cliente queria. Veja assim, acho que até vale esse comentário. Como eu falei, o cliente que está no WhatsApp, ele é um cliente imediatista. Sim. Mas ao mesmo tempo é um tipo de comportamento muito confuso, porque ele está no meio digital, ele quer o produto hoje, às vezes quer que o produto está em casa, mas ele não quer falar com o vendedor, ou às vezes ele quer falar com o vendedor. Então, onde você faz isso, né? O WhatsApp é o único canal que permite fazer isso. E acho que esse entendimento veio a partir dos dados, quando a gente entendeu que o resultado era aquilo que estava se provando, tá? Acho que esse foi o que fez com que a gente continuasse investindo no canal. Legal. Pedro, você trouxe uma percepção tua aí, da visão do Gustavo, quando vocês desenharam tudo. Você já via ali uma visão bem estruturada de processo, como que enxerga toda a jornada do cliente, né? A sua visão, cara, o que você via na ASICS, né? Como uma marca, que diferencial você percebe
que fez com que a gente tivesse sucesso na combinação dados, a gente falou muito de dados e IA aqui, para que isso desse certo, porque assim, parece simples também, mas executar isso não é simples, né? O que você acha que contribui para que se tenha sucesso nessa combinação, que é o caso da ASICS, por exemplo? Por onde começar, né? Deixa eu só entender aqui, quem tem operação on e offline ao mesmo tempo aqui, gente? Bastante gente. 59,2% das pessoas, pelas minhas contas. Eu acho que parte, para quem tem uma operação on e offline, como a ASICS, parte, primeiro, do organograma da empresa. Porque o que eu vejo muitas vezes, áreas totalmente separadas, né? O e-commerce é uma coisa, a turma do varejo, loja física é outra totalmente diferente. E aí o que acontece, Rodolfo? Nada. Porque cada um está olhando para o seu quadrado, cada um tem uma DRE separada, e aí é um problema sério. O que eu vi lá na ASICS, você perguntou, pô, de onde começar? Deu certo alguma coisa ali. Começar a ter uma visão única do organograma. Começar a ter uma unificação para que o esforço seja o mesmo. Porque aí, gente, todo o desperdício de fazer coisas separadas começa a acabar e a gente começa a encontrar dinheiro dentro da empresa para se fazer uma coisa única e colocar todo mundo direcionado para o mesmo lado. Então, se fosse me perguntar por onde começar, eu acho que é o que vocês talvez estejam pensando, acho que é começar a ter um organograma um pouco diferente dentro das empresas para todo mundo olhar para o mesmo lado, que é o que eu vi muito claramente lá em ASICS, né? Quando o Rodolfo fez o desenho lá no quadro, né? Não era um desenho só de on, só de off, era um desenho único. E quem estava no centro desse desenho era o cliente, não era, né, o canal. Então acho que isso muda tudo, porque aí a gente começa a ver como uma coisa só. E isso ajuda muito até, né? Você estava falando de provar o investimento, como é que a gente justifica isso dentro das empresas, né? Se a gente tem uma visão única e faz, né, esse tipo de ação que a ASICS fez junto com o WhatsApp e a OmniChat, isso é uma prova do resultado não só no e-commerce, que é, né, um pouco mais simples de se enxergar o resultado, mas isso, né, por incrível que pareça, gente, impacta na loja física, né? A gente acha que isso acontece, mas quando a gente tem o dado de que isso acontece, fica também muito mais fácil provar o resultado disso tudo. Então acho que começa por aí, Rodolfo, da gente, né, não enxergar duas coisas separadas, enxergar como uma coisa só. Eu sei que é um desafio grande para todo mundo que tem operação on e offline aqui, né, quebrar essas barreiras. Então, se vocês tiverem barreiras dentro das empresas de vocês, gente, chamem o Gustavo lá, né, para poder mostrar um case de uma empresa que quebrou isso, porque às vezes o santo de casa não faz milagre, então tem que chamar o santo de fora. Ele chega como Head Digital e sai como consultor e PMO daqui, né? Estou te dando mais trabalho. Olha aí, ó. Desculpa. Obrigado pelos elogios, antes de tudo, obrigado. Que legal. Aí, Gustavo, indo para uma pergunta final aqui, olhando o futuro, né? O combo deu certo, a combinação é boa. O que isso muda na forma que vocês pensam agora, as próximas etapas do digital da ASICS? O que você enxerga de futuro? Cara, na verdade é bem fácil responder essa pergunta, tá? E a gente aprendeu isso durante esse processo, né? A gente parou de olhar para esse canal como um canal de apoio. Sim. Né? Ele parou de ser uma solução paliativa, algo momentâneo, né? Hoje ele realmente é uma estratégia. Ele tem suas metas, ele tem seus investimentos, mas mais do que isso ele tem uma estratégia. Então, um pouco do que o Ivo comentou aqui, com toda a razão, é o que a gente procurou fazer lá, né? O cliente, quando ele quer conversar com a marca, não importa o canal. E a gente percebeu isso até quando a gente decidiu trazer o saque para dentro do WhatsApp também. Porque às vezes ele entrava em contato com a loja querendo tirar uma dúvida, algo simples, entendeu? E isso faz parte desse entendimento. Então, respondendo objetivamente, é parar de olhar como um canal de apoio e, de fato, olhar como um canal estratégico. E respondendo sobre visão de futuro, eu acho que isso está muito conectado no que eu falei lá no começo, né? Você entender o comportamento do cliente é super importante. O WhatsApp, ele tem um comportamento muito imediatista. Eu vou dar um exemplo, tá? Em 2024... a gente fez integrações com empresas de entrega. Por quê? Porque a gente entendeu que o cliente, né, de novo, né, ele está falando com você num canal digital. Ele não quer estar lá na loja. Só que ele quer comprar um produto da loja porque ele quer o produto hoje. Mas ele também não quer passar na loja. Então a gente precisava entregar esse produto para o cliente.
Então a gente hoje continua com essa visão, assim, que comodidades, que outros serviços, o que mais eu posso oferecer para esse cliente desde esse canal, né? Então não é só entrega, agora a gente está investindo em todas essas comodidades, integrando também com o nosso programa de fidelidade e muito entendendo aí, junto com vocês, que são nossos parceiros, esse comportamento do cliente. É ele quem está falando o que a gente precisa fazer. Legal. Excelente, Gustavo. E Pedro, também para ti aí, para fechar, acho que você já falou bastante da tua percepção com relação ao que deu certo, por que deu certo. Queria que você falasse um pouco o que te surpreende aí, se alguma coisa te surpreende ou não, era natural que desse certo, mas se alguma coisa te surpreende nesse processo. E aqui usar um pouquinho a tua visão aí de professor, não sei se você sabe, professor quase doutor já, quase doutor, né? Você dá aula há bastante tempo já, né? Desde 2012. Então agora a visão de professor, né? Que lição... Comecei novo, tá, Rodolfo? Eu sou Todo dia uma aula com o Ivo. O professor Pedro, que lição que você traz aqui, que dá aqui para quem está aqui hoje, né, assistindo agora? Qual que é a mensagem final que você queria deixar aqui, pensando nesse tema que a gente trouxe de debate? Né? Se puder dar um conselho, um direcionamento, qual que é a mensagem final que você deixa aqui hoje? Pô, boa pergunta, hein? Para terminar, que responsa. Tentar separar uma coisa aqui que eu acho que é fundamental, uma oportunidade que, na verdade, poucas marcas acho que estão olhando para isso ainda. A gente fala muito sobre customer centricity, né? Sobre colocar o cliente no centro e assim por diante. Só que isso é papo para inglês ver, né, gente? Isso é gogó. No dia a dia, o que nós estamos fazendo? Produto, manda produto para o cliente. Compre, sale, não sei o quê. E todas as marcas estão usando esse mesmo playbook de impactar o cliente com produtos, com promoções, né? Como se ele tivesse sempre no momento de comprar. E, gente, a gente não está sempre no momento de comprar. E, ao mesmo tempo, não é esquecer o cliente durante um tempo para depois lembrar dele quando ele estiver no momento de comprar. É preencher essa lacuna com conteúdos relevantes para se manter um relacionamento com esse cliente, para ele ver que a marca não está ali aparecendo na vida dele de maneira interesseira. Né? Então, vou pegar o caso da ASICS, até para exemplificar isso aqui. Eu compro um tênis de corrida de 6 em 6 meses. Então, não é a ASICS aparecer na minha vida de 6 em 6 meses para me oferecer um tênis. É ela preencher esse tempo com conteúdo relevante. Para a ASICS, o que é? Uma dica de como correr melhor, uma dica de alimentação, uma dica de sono. Aí você fala, poxa, Ivo, mas isso não... A ASICS é uma empresa de tênis. Não, não é, gente. A ASICS é uma empresa que me entrega um produto que é um meio para eu alcançar o meu objetivo. Qual é o meu objetivo, gente? Saúde. Então, tudo que tiver a ver com saúde vai me interessar. E se a ASICS me entregar isso, quem vai ganhar o crédito pela minha saúde? A ASICS. E eu vou começar a construir um relacionamento diferente com uma marca que não está ali me entregando simplesmente um produto. Eu acho que toda marca tem oportunidade de fazer isso aqui, né? Não só uma marca que trabalha com saúde, é só entender o que tem a ver com o perfil do cliente, o que interessa para o cliente, e a marca que começar a entregar isso para o cliente, conteúdo relevante, ela vai criar um diferencial competitivo que vai além do produto que ela produz. Eu acho que pouquíssima gente, por incrível que pareça, no ano de 2026, pouquíssima gente está fazendo isso. Quem começa a fazer isso, começa a construir um diferencial competitivo. Rodolfo? Muito bom, Pedro. O óbvio que não é tão óbvio assim, né? Mas, cara, bela dica. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Muito bom, senhores. Pessoal, queria abrir aqui para perguntas. Acho que é a oportunidade aqui de dois craques aqui conosco. Queria convidar aí, quem tiver perguntas. Opa, acho que não tá ali. Pode. Não? Som? Foi. Opa. Parabéns pela apresentação, pessoal. Estou aqui patrocinado. Eu vi. Eu queria tirar uma dúvida que é, como que eu consigo testar essa experiência que vocês estão apresentando? Vocês têm o número do WhatsApp? Como que eu chego nele? Curiosidade mesmo. Legal, para acessar, por exemplo, no caso da ASICS, tem vários formatos, tá? Você pode acessar via site, você entra no nosso site, você vai ver que tem um ícone lá ao lado, mas também tem a partir da busca de lojas, porque, de novo, né, toda essa proposta nasceu
na construção do relacionamento, principalmente com loja. Então, quando você está buscando uma loja próxima de você, você também consegue acessar pelo Google, tem um ícone do WhatsApp, você conversa diretamente com a loja. Então é interessante que a OmniChat consegue fazer esse transbordo direto, então isso simplifica, né? Deixa mais rápido esse direcionamento para a loja. E a gente vai ter em breve também aplicativo, a gente vai ter outros canais, mas basicamente qualquer canal de relacionamento hoje você consegue acessar o WhatsApp da ASICS também. Claro, respondido. Boa, Elcio aí, ó. De novo. Para terminar aqui com chave de ouro, parabéns pelo conteúdo, achei muito legal. Como o Pedro falou, o Ivo, né? Falou sobre abrir o capô, eu queria mergulhar um pouquinho mais como vocês fizeram essa integração de ERP, plataforma de CRM, plataforma conversacional. Parece fácil, mas não é. Como é que foi essa jornada e qual foi o layer que vocês usaram para conectar tudo? Como é que foi, se você puder contar um pouquinho para a gente? Não, rapidinho, né? É uma resposta longa mesmo, né? Acho que o Ivo até comentou um pouquinho sobre aquele desenho que a gente fez. Então, tudo parte disso, né? O que você quer? Essa é a pergunta que você tem que responder. O que eu quero promover para o meu cliente? E a gente tinha essa ideia de colocar o cliente no centro e promover a mesma experiência de relacionamento, independente do canal que ele esteja. Isso foi a premissa de tudo. E a partir daí a gente entendeu e foi mapeando todos os pontos que a gente precisava para fazer essas conexões. Mas tem um ponto importante também, né? A gente contou com os parceiros, não só com a OmniChat, mas também com a Dito, que eram parceiros que têm conexões com as principais plataformas. E isso facilita muito o processo, né? E deixa mais rápido, menos custoso. Então é importante você também buscar ali parceiros, né? Os amigos aí do mercado que vão te apoiar nesse processo, tá? Sendo bem breve, não é uma resposta tão simples, mas é o que eu consigo te passar aqui bem rapidamente. Não, e só complementando, acho que o primeiro passo, como o Gustavo falou, esse mapeamento dos dados é o que a gente chama de plano de tracking. Então, o que é um plano de tracking, resumidamente? É uma lista de onde que eu vou buscar a informação e quais informações estão dentro de cada fonte. Vou te dar um exemplo. Eles têm lá o locker do Parque Bruno Covas. Então, essa é uma fonte de informação, junto com o Econ, com o Totem, com a loja, etc. Mas vamos pegar essa. O que eu vou pegar dali? A pessoa está usando o locker. Então, isso é o que a gente chama de evento ou interação. Então, vai estar lá dentro do CDP da Dito que a pessoa usou o locker. E ali a gente pode trazer alguns atributos daquele uso. O que eu vou puxar daquilo ali para trazer para uma visão única do cliente. Esse é um dos exemplos, mas o e-commerce, por exemplo, é onde a gente pode puxar mais informação, porque ali cada passo que o cliente dá de navegação é um dado que vem para o CDP também. Então, se você entra hoje lá no e-commerce da ASICS e busca a palavra corrida, esse é um dado que vem para dentro do CDP da Dito. Se você acessa o tênis, vai vir lá, acessou o produto, com qual o produto, a cor, o tamanho, né, qual que é o esporte dele, etc e tal. Então, você vai ter uma visão bem completa. Isso chama plano de tracking, esse mapeamento inicial é de onde parte para a gente poder depois fazer as integrações para esses dados virem automaticamente para dentro do CDP. Bom, turma, eu acho que a gente teria papo aqui para virar a noite, mas eu sei que daqui a pouco tem um show esperando a gente, tem mais conteúdo aí. Já sabe qual o show que vai ser, Rodolfo? Eu não sei, cara, você sabe? Tô querendo. Aí, Pedro. Não, eu não sei também, não. Tô curioso. Tô doido para saber. Se alguém souber aí, solta o palpite pra gente. Mas, pessoal, queria agradecer aos dois. Muito obrigado pela confiança, pela parceria de anos. Que a gente possa continuar celebrando aqui bons resultados. Que ano que vem a gente possa estar juntos aqui novamente, trazendo outros cases de sucesso. E vai ser um prazer estar com vocês aqui. Muitíssimo obrigado. Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês. Que tenham um excelente fim de evento. Que a gente possa se encontrar no próximo ano aqui de novo. E a todos aqui, muito obrigado. A gente encerra o nosso talk show desse ano. Valeu!